Espírito Santo, vem orar por mim. O Shalom Lahema, que a paz, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus alcance a sua vida, alcance a sua mente, alcance seu coração e que você resplandeça em luz, em glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu declaro que você tenha a plenitude do Espírito Santo do Deus Pai, do Deus Filho, habitando em você, habitando o teu ser. Não sabeis vós que sois casa e morada de Deus e que o Espírito Santo quer habitar o teu coração, quer habitar a tua mente, quer habitar a tua vida. Então faça esse convite ao Espírito Santo e faça com que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa firme em Deus, no nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você, na verdade, 2 convites, para que você examine comigo em Salmos 95, uma palavra e um convite à adoração verdadeira, ao rendimento, à rendição a esse Deus que controla céus, terras, mares, universo, o teu Criador, o meu Criador, esse Deus soberano. Você aceita? Você topa? Então vamos lá. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ação de graça. Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. São seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos o formaram. Vinde, adoremos, prostremo-nos e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. E para terminar no versículo 7, porque ele é o nosso Deus. Nós somos povo seu e ovelha de seus pastos, conduzido por suas mãos ao seu pastoreio. Amém? Que palavra, hein? Isso é uma palavra de adoração, uma palavra de convite para mim e para você. Vinde, aqui no versículo 6. Ó, vinde, adoremos, prostrados, ajoelhemos perante o Senhor, nosso Criador. Ó, vinde, prostrado, adoremos perante o Senhor, nosso Criador. Na íntegra, que nós possamos todos os dias, diante desse Deus, digno de honra, digno de exaltação. Diz em Apocalipse 4:11, digno és de receber honra, poder, glória, louvor e adoração, porque tu criaste todas as coisas e por tuas mãos foram criadas e por tua vontade. Sabe, Deus fez você porque deu vontade nele de fazer você. Você respira porque Deus deu vontade de fazer com que você estivesse aí respirando agora, né? Tem ar nos seus pulmões, tem sangue bombeando e correndo todo o seu corpo. Você está aí vivo mais um dia porque Deus teve vontade e prazer em fazer você ser uma criatura viva, aí feliz, alegre, próspera. Lembre disso. Lembre do teu Criador, porque ele fez com gozo, com alegria, com vontade de que você esteja aí recebendo essas palavras. Porque em João 6:63, o próprio Jesus diz, o próprio Deus disse, as minhas palavras não são letras, mas são vida. Ou seja, a palavra de Deus, quando você lê, ela vai sair das letras e vai produzir vida. É espírito, é vida, é vigor, é criação.
Porque pelo poder da tua palavra ele fez céus, terras, mares, universo, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. E essa palavra, ó, vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Ó, vinde, é um convite, e para mim e para você, que nós possamos ir ao Senhor, cantar e louvar, aclamar o teu nome, porque ele é a rocha da nossa salvação, é a nossa fortaleza, é aonde nós nos seguramos, aonde nós nos firmamos, uma rocha firmada, uma rocha que não muda, uma rocha que não se quebra, que não se arrebenta, né? A pedra de esquina, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Apresentemo-nos diante dele com ação de graça. Diante do nosso Deus, nós nos apresentemos sendo grato. Sendo grato porque estamos respirando, sendo grato por mais um dia, sendo grato porque temos vivido sinais, prodígios e maravilhas e temos contemplado a obra de tuas mãos. A terra inteira adora o teu nome, a terra inteira tem o esplendor da glória desse Deus, desse nosso Senhor. Então, né, imagina Deus tivesse feito de outra forma nós. Imagina o nosso nariz, que hoje pendura aqui um óculos, imagina se fosse de para cima, né? Em tudo que Deus fez de forma perfeita, de forma universal, de forma com muito carinho, com muito dedicação, para que todas as coisas fossem da forma correta. Quando eu era criança, eu não precisava de um óculos, mas agora eu preciso de um óculos, e olha o nariz aqui combinando para segurar o óculos. Essa é a perfeição do que Deus te fez. Deus fez as orelhas, né? Deus fez todas as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo e para o louvor da tua glória. Então vinde e adoremos e prostremos diante desse Deus que é soberano. Então existe uma forma de adorarmos ao Senhor. Existe uma forma dentro da palavra em que Ele quer ser adorado. E como é que Ele quer ser adorado? Prostrado, submisso, rendido, né? Submetemos à tua vontade, o teu querer, ouvindo e praticando aquilo que Ele nos vai comunicando cada dia, cada manhã, cada anoitecer, através da tua palavra. Porque felizes são todos aqueles que meditam na palavra, ou seja, que ouvem os conselhos e que colocam em prática para que possa viver uma vida plena, cheia da plenitude do Espírito Santo, cheio do gozo do nosso Senhor e cheio da presença. Porque maior não são as bênçãos desse Deus que tem muito a nos abençoar, mas maior é a presença desse Deus que é o abençoador. Maior não são os milagres, os prodígios, os sinais, mas maior é a presença desse Deus que provoca sinais, prodígios e milagres no meio do teu povo. E então aqui, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico rei acima de todos os deuses. E o Deus aqui, ó, no versículo 3, não é deuses, não existe outro Deus. Não há no céu, na terra, nos mares, em nenhuma parte, um Deus a qual podemos nos prostrar e adorar e que nos responde. Um Deus que tem ouvido, um Deus que tem boca, e um Deus que fala e que transmite, e um Deus que cuida, o Criador de todas as coisas, né? Quando fala que deuses, acima de todos os deuses, é os deuses feito por mão de homens, né? A Aparecida do Norte, o Buda e um monte de deuses que o homem vem criando. Faça aí de madeira, faça de bronze, faça de ouro, mas são deuses criados pelos homens. Tem boca, mas não vê, tem olho, mas não tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxergam, e tem ouvidos, mas não ouvem. São deuses e ídolos, criatura criado pelos homens. Então ele está acima de tudo isto. E hoje nós idolatramos, infelizmente, tantas coisas, né? Artistas, cineastas, até pessoas nós idolatramos. Mas diz nos 10 mandamentos que não devemos idolatrar ninguém, e se adorar apenas o único Deus, digno de honra, glória, louvor e adoração, esse Deus. E vinde, prostremos, adoremos, ajoelhemos diante desse Deus que é o nosso Criador. É o versículo 6. Dele ao mar, foi Ele quem criou. Ele criou o mar. E a terra firme, que fez com as suas mãos. Vinde, adoremos, prostremos e ajoelhemos perante o nosso Deus e o nosso Criador.
existe uma forma que esse Deus deseja ser adorado. Existe uma forma que ele quer ser contemplado. Não é da forma que eu quero, não é da forma que você quer. É a forma da palavra. De forma submissa, de forma de adoração. Isaías, lá em Isaías 6, ele quando contempla que estava diante do trono de Deus, e estava diante dos reis, os querubins, os serafins e os anjos, e ali ele se prostrou. Ele não fez outra coisa senão se prostrar e adorar, reconhecendo quem ele era e reconhecendo quem era Deus. Porque só o ato de nos prostrarmos, nos rendermos, é um ato de submissão, é um ato de rendição, é um ato de submeter à vontade desse Deus que é grande, Deus que é onisciente. E o que aconteceu ali? Quando Isaías temia pela sua vida. Porque ele dizia, eis que sou homem pecador e habito em lugares junto com homens pecadores. E que de lábios impuros também sou. Mas aí o anjo saiu de lá. Depois que ele se rendeu, depois que ele se submeteu através da prostração, da adoração ao Senhor, ele foi tocado pela brasas vivas que o anjo veio e tocou a tua boca. E disse, eis que purificados estão os teus lábios e a tua boca, e os teus pecados foram perdoados, e agora está pronto, está preparado, está ungido e capacitado através da rendição. Ou seja, primeiro eu me rendo ao Senhor, primeiro eu me prostro diante desse Deus, e depois que eu me prostrar, depois que eu me arrepender, depois que eu me render, e depois que eu me submeter à vontade desse Deus, aí então o anjo vem e toca, e me purifica, me restaura, me renova, me unge, me capacita para viver tempos de milagre, para viver tempos de bênção, para ser bênção e abençoador. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se eu for fiel a esse Deus. Essa é a palavra, essa é a reflexão dessa palavra de Salmo 95. Jesus, quando ele foi batizado, eis que uma pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma forma corpórea de uma pomba, e transportou para o deserto, para ser tentado. Então, quando você está no deserto, não é para outra coisa. Ou seja, no deserto não tem distrações, no deserto não tem o Instagram, não tem Facebook, não tem Kawaii, não tem TikTok. No deserto não tem ninguém te fofocando de A, de B. No deserto não tem ninguém te distraindo. No deserto, aonde muitas das vezes o Senhor nos leva para termos uma íntima comunhão com Ele, aonde vamos nos prostrar diante dEle e ter uma comunhão em adoração, em exaltação e engrandecimento ao nome desse Deus, a esse Deus que é digno de honra, glória, louvor e adoração. E quando nós nos prostramos, Ele vem sobre nós, em nós, por nós e através de nós, e enche com a tua plenitude, com a tua glória, com o teu espírito, e faz nós completo para o seu serviço, para vivermos tempos novos, para sermos novas criaturas e para gozarmos da tua presença. E essa palavra que me encheu e que vai te encher, porque ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que vai discernir todas as coisas que são do espírito, que são físicas e que são carnais, e vai separar para o louvor